Olá, sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe de ensino preparamos semanalmente um resumo de um livro da Bíblia. Compartilhe esta série da Palavra de Deus com o máximo de pessoas que puder. O livro de Levítico é frequentemente considerado um dos livros mais desafiadores da Bíblia para ler, devido à sua densidade de leis e rituais. No entanto, ele é fundamental para entender a natureza de Deus, a necessidade de santidade e a base para a vinda de Cristo. Resumo do livro de Levítico, um guia para a santidade e a adoração. Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vindo logo após o Êxodo e antes de Números. Seu nome deriva da tribo de Levi, a qual pertenciam os sacerdotes encarregados de ministrar os rituais descritos no livro. O livro foi escrito por Moisés e se passa no deserto, logo após a construção do tabernáculo, o santuário portátil onde Deus habitava entre o seu povo. O tema central de Levítico pode ser resumido em uma frase: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. O livro é essencialmente um manual de santidade e adoração, delineando como um povo pecador pode se aproximar e viver na presença de um Deus santo. Ele estabelece as leis e os rituais que Israel deveria seguir para manter sua aliança com Deus e refletir sua santidade ao mundo. Podemos dividir Levítico em algumas seções principais. Leis sobre os sacrifícios, capítulos 1 a 7. Esta seção detalha os 5 principais tipos de ofertas que os israelitas deveriam apresentar a Deus. Cada sacrifício tinha um propósito específico e ensinava princípios importantes sobre pecado, expiação e comunhão. Holocausto, oferta queimada. Uma oferta totalmente queimada, simbolizando dedicação total e expiação geral pelo pecado. Oferta de manjares, oferta de cereais. Uma oferta sem derramamento de sangue, simbolizando gratidão, devoção e reconhecimento da provisão de Deus. Oferta pacífica, oferta de paz, comunhão. Uma oferta compartilhada entre Deus, o sacerdote e o ofertante, simbolizando comunhão e paz com Deus. Oferta pelo pecado, para expiar pecados não intencionais ou cometidos por ignorância, restaurando a comunhão com Deus. Oferta pela culpa, oferta de reparação, para pecados que exigiam restituição, como roubo ou fraude, além da expiação. Esses sacrifícios ensinavam que o pecado tem um custo, a morte, e que a expiação é necessária para restaurar o relacionamento com Deus. Eles também prefiguravam o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que seria a oferta definitiva por todos os pecados. A consagração e o ministério sacerdotal, capítulos 8 a 10. Aqui vemos a ordenação de Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes de Israel. Eles são ungidos e consagrados para servir no tabernáculo, atuando como mediadores entre Deus e o povo. Sua função era crucial: oferecer os sacrifícios, ensinar a lei e manter a santidade do santuário. O capítulo 10 narra um evento trágico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho diante do Senhor e são consumidos por fogo divino. Este incidente sublinha a seriedade da adoração e a importância de obedecer estritamente às instruções de Deus. A santidade de Deus exige que ele seja adorado da maneira que ele prescreve, não da maneira que o homem inventa. Leis sobre pureza e impureza, capítulos 11 a 15. Esta seção aborda o que torna uma pessoa ou coisa ritualmente impura e como a pureza pode ser restaurada. Inclui leis sobre animais limpos e impuros, estabelecendo quais animais podiam ser comidos e quais não, distinguindo Israel das nações vizinhas e promovendo a saúde. Purificação após o parto. Rituais para as mulheres após darem à luz. Doenças de pele, incluindo lepra.
procedimentos para identificar e isolar pessoas com essas doenças e rituais para sua purificação. Descargas corporais. Leis sobre fluidos corporais que causavam impureza. O objetivo dessas leis não era apenas higiene, mas principalmente ensinar ao povo a distinção entre o santo e o profano, o puro e o impuro. A impureza ritual não era necessariamente pecado moral, mas impedia a pessoa de participar da adoração no tabernáculo até que fosse purificada. O dia da expiação, Yom Kippur, capítulo 16. Este capítulo descreve o ritual mais solene e importante do calendário israelita, o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. O ritual envolvia 2 bodes. Um era sacrificado como oferta pelo pecado e seu sangue era aspergido no propiciatório. O outro bode, o bode emissário, ou scapegoat, tinha os pecados do povo confessados sobre ele e era enviado para o deserto, simbolizando o afastamento dos pecados. Este dia era um lembrete anual da seriedade do pecado e da necessidade de perdão divino. O Código da Santidade, capítulos 17 a 26. Esta é a maior seção do livro e expande o mandamento Sede Santos. Ela não se limita a rituais, mas abrange a vida diária dos israelitas, mostrando como a santidade de Deus deveria impactar suas relações sociais, éticas e morais. Inclui leis sobre santidade do sangue, proibição de comer sangue, pois ele representa a vida e deve ser usado para expiação. Proibições sexuais, leis contra o incesto, adultério, homossexualidade e outras imoralidades sexuais. Justiça social, mandamentos para amar o próximo, não oprimir o estrangeiro, cuidar dos pobres, ser justo nos negócios e respeitar os pais. Festas e sábados, instruções para as festas anuais, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos e o descanso sabático, que lembravam o povo da fidelidade de Deus e sua libertação. Proibição de idolatria e práticas pagãs, advertências contra a adoração de outros deuses e a participação em rituais pagãos. O Código da Santidade enfatiza que a santidade não é apenas sobre rituais, mas sobre a totalidade da vida, refletindo o caráter de Deus em todas as interações. Votos e dízimos, capítulo 27. O livro termina com instruções sobre votos pessoais e a dedicação de dízimos e primícias a Deus, fornecendo diretrizes para a consagração de pessoas, animais e propriedades ao Senhor. A mensagem duradoura de Levítico. Levítico pode parecer um livro de regras antigas, mas sua mensagem é atemporal. A santidade de Deus. Deus é absolutamente santo e separado do pecado. A seriedade do pecado. O pecado nos separa de Deus e exige expiação. A necessidade de um mediador. O sacerdócio e os sacrifícios apontavam para a necessidade de um mediador entre Deus e a humanidade. A graça de Deus. Apesar da seriedade do pecado, Deus providenciou um caminho para o perdão e a restauração da comunhão. A antecipação de Cristo. Todos os rituais e sacrifícios de Levítico encontram seu cumprimento final em Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote perfeito, Hebreus 4:14. O sacrifício definitivo, Hebreus 9:11. E aquele que nos torna santos e puros diante de Deus, 1 Pedro 1:15. Em resumo, Levítico não é apenas um livro de leis, mas um guia profundo sobre como viver em um relacionamento de aliança com um Deus santo, preparando o caminho para a compreensão da obra redentora de Jesus. Ele nos lembra que a santidade não é uma opção, mas uma exigência para aqueles que desejam andar com Deus. Se for de seu interesse conhecer ou se aprofundar na Palavra de Deus, temos um curso de teologia bíblica online, às segundas e quintas, às 21 horas. Apresentamos um livro da Bíblia em cada aula, tornando-o fácil e descomplicado.
Se estas mensagens te edificaram, dê um like para que o YouTube sugira esta palavra para mais pessoas assistirem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sua casa. Amém.